Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it. Olá, sonhadores e viajantes no tempo! Eu sou o Madu e eu acho que em alguns momentos nem o Nolan se entende de verdade. Ei, pessoal, eu sou a Zizi e se o Nolan não se entende, quem sou eu pra me entender nessa bagaça dessa filmografia? Oi, gente, eu sou o Eros. Tchau, até o próximo episódio. Bom, hoje a gente tá aqui pra falar sobre os principais filmes, pelo menos do nosso ponto de vista, dirigidos por Christopher Nolan. Esse grande diretor que possui diversos filmes que são muito complexos. Vamos que vamos! Bora então falar de Nolan. Quem é Nolan? Um rapaz inglês, diretor de filmes de cinema, nascido em 1970. Muito bom. Dá pra dizer que ele talvez seja o diretor de maior sucesso, pelo menos financeiro, cinematográfico, que já aconteceu. Comercialmente é um retorno, né, que esse número é inegável. O cara vende bem. Fala de mais de 5 bilhões, né? O cara vende bem pra caramba. Como nomeação também, questão de premiação, né? Não sei se você aí que tá ouvindo considera o Oscar como um prêmio válido, mas vamos dizer que é um prêmio válido. O cara também racha de Oscar, né? Ele tem 36 nomeações, se eu não me engano, no momento que a gente tá gravando esse episódio, né? A gente nunca sabe quando você tá ouvindo. Ele tem 10 vitórias, pelo menos. Estilo Nolan. O que é o estilo? O que dá pra falar dos filmes dele de maneira geral? Bom, os filmes dele têm sempre um conceito sendo explorado, né? A gente pode até falar que, de certa forma, os conceitos são os protagonistas, na frente dos protagonistas das histórias, né? E que a cada filme fica mais difícil de entender também, né? Tirando o último, eu disso até discordo. Eu acho que ele costuma até explicar muito bem, assim, contextualizar. A gente pode não entender o todo daquela discussão, mas o essencial, a base dos conceitos dele, a gente entende. No último, ele caiu na conversa de talvez escutar aí a voz dos críticos que reclamam que ele é muito palestrinha. Ele não deu a palestrinha direito, aí ficou confuso mesmo. Isso aí, então é melhor quando ele faz física quântica for dummies, né? Exatamente. Coloca 2 doutores pra conversar, né? 2 doutores da NASA pra explicar o que é o wormhole um pro outro e tá tudo certo, né? Funciona, né? Pelo menos você sai entendendo. Eu tenho pra mim que assim, existe uma complexidade inerente na temática dele, sempre, independente do filme. Ele traz que sejam múltiplas linhas, um filme voltando e o outro indo pra frente, é camada. Ele traz essa complexidade que é além da trama. Ela tá ali inerente à trama, mas ela vai além da trama. E a minha sensação eu já revi basicamente todos os filmes que a gente se propôs a conversar aqui hoje. A minha sensação é que na segunda vez, o filme sempre faz muito mais sentido. E isso é algo inegável. Eu acho que os filmes dele tem uma coisa do efeito sexto sentido, né? Quando você entende o final, você consegue entender melhor as dicas que ele tá te dando ao longo do filme. Então, por isso, talvez ele faça mais sentido. Mas eu nunca saí de um filme do Nolan com a sensação de não ter entendido o filme. Tirando Tenet. Mesmo no caso do Tenet, eu consigo entender a base do conceito, né? O Tenet, pra mim, tem outros problemas que a gente vai conversar quando a gente for falar do filme, mas que não mora no não entender a proposta daquela jogada da vez, do conceito da vez. A gente tava falando antes aqui, também ainda falando do estilo, né? O estilo Nolan, uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito, mas assim, pra mim, talvez seja o ponto forte do estilo dele, é a questão dos efeitos serem efeitos práticos. Ele não trabalha com CGI, né, numa potência máxima, ele não trabalha com fundo verde. O negócio dele é, ele vai emular uma parada que tá girando, um corredor que tá girando, ele faz o corredor girando de verdade. A cena de avião tem avião. Isso dá uma característica, pelo menos filmográfica pra mim, de excelência. Eu gosto disso também. E o que é mais legal é que você revê o filme e não parece que o efeito especial tá datado. Porque não é especial, de certo modo, né? É o tipo de efeito que a gente tá vendo ser feito no cinema desde Charlie Chaplin ou antes. Realmente eles têm uma durabilidade
digamos assim, maior. E outra coisa que eu gosto no trabalho dele, que a gente também estava aqui conversando antes, né, no Esquenta, que eu acho que ele é um grande mestre na linguagem como um todo. Ele é um dos poucos diretores que eu vejo que lembra de te contar que áudio é informação no cinema, que cor é informação no cinema. Bom, cor eu acho que até é uma coisa que mais pessoas usam, mas ele usa todo o recurso, né, da linguagem cinematográfica para te dar informações do que está acontecendo. Ele prestava atenção nas aulas de cinema e composição audiovisual dele na época da faculdade e tá usando. Ele não simplesmente é um cowboy que resolveu gravar a parada. Ele é um nerd, né, gente? Que ele prestava atenção nas aulas de física, ele prestava atenção nas aulas de composição, nas aulas de arte, nas aulas de cinema, nas aulas de tudo. E isso me surpreende muito, porque ele consegue trazer... É lógico que ele não escreve sozinho, tem muita coisa que é original dele, mas tem muita coisa que é escrita inclusive com o irmão dele, né? Tem uma série de outros fatores aí, mas eu acho incrível a capacidade que ele tem de trazer profundidade ao nível de sentimento pra personagem, de valores universais, de tramas que a gente já conhece, mas ao mesmo tempo ele tem essa capacidade de trazer um conceito extremamente complexo da física, da metafísica. E eu fico falando, cara, esse cara tem quantas vidas, né? Assim, ele tem profundidade num monte de coisa. Eu tenho uma experiência com Interestelar, por exemplo, que eu saí do cinema, eu sou casada com um físico, nunca fui muito ligada na coisa das ciências, e saí de lá discutindo questões e começando a entender algumas questões de física que eu nunca tinha pensado que eu entenderia, porque eu vi um filme do Nolan e eu tinha um físico do lado para me ajudar a conversar, né? Mas assim, que para me explicou para leigos. Foi uma das primeiras conversas sobre física que eu tive na vida com um físico, foi depois de um filme do Nolan, entendendo visualmente, né, aquele conceito. E o bom é a quantidade de gente que discutiu física depois desse filme, né? E a quantidade de vídeo no YouTube que tinha explicando buracos negros, física quântica, a possibilidade daquilo efetivamente acontecer e etc. E tipo, eu lembro que na época eu dei uma fritada nisso no YouTube, sabe? Tinha papos e papos sobre isso. Ele adora IMAX, é um formato 70mm. É uma coisa que caiu um pouco em desuso em determinado período no cinema. A gente chegou num dos filmes deles, eu não vou lembrar em qual, um dos Batmans, chegou a ponto de ter apenas 4 câmeras IMAX no mundo. E uma estava sendo usada para gravar o Batman. E ele tem uma curiosidade interessante que, num processo de gravação, 2 vezes ele quebrou uma câmera IMAX que custa mais ou menos $500 mil, se eu não me engano. Não é reais, não. Mas com o faturamento dele, que a gente já mencionou, ele tem essa licença, né? Se alguém tem essa licença no momento, é ele. O filme do Batman, no caso, é o Dark Knight. Eu assisti ele em São Paulo, na época não tinha IMAX aqui em Belo Horizonte, e eu lembro que eu fiquei surtado pra ver essa porqueira desse filme 10h30 da manhã, com um valor absurdo de ingresso, sacou? Tipo, o ingresso era tipo R$40, e isso tem tipo uns 15 anos. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme dele no IMAX. Eu acho que eu vi A Origem. Se eu não me engano, foi no IMAX. Eu lembro que a experiência foi tão boa que eu tenho quase certeza que foi no IMAX. Eu vi no cinema normal, a experiência foi maravilhosa também. A gente falou aqui de 2 coisas que chamam a atenção, que são os efeitos práticos. A gente falou da questão do cara saber usar o IMAX, né, 70mm. E tem a questão que a gente começou a falar, que são as temáticas que ele traz. Uma coisa que é muito forte em todo o filme. E tem uma profundidade de personagem grande, geralmente. Tem uma coisa sendo discutida ali a nível de personagem. Mas tem uma coisa sendo discutida a nível de universo, da temática. Que são os temas que discutem conhecimento, discutem a realidade que tá acontecendo, né? Ora é dentro do sonho, ora é viagem no tempo, uma linha indo pra frente, uma pra trás. Ora são 4 narrativas, 3 narrativas acontecendo ao mesmo tempo e se cruzando. Uma toda em flashback. Então isso também é uma característica fortíssima dele. Ele brinca muito com a nossa percepção de realidade, né? E entender que isso tudo pode estar, assim, variar de pessoa para pessoa, de momento para momento, e adequar aquilo àquela história que ele está contando. Não sei se a gente já chegou a falar disso em algum dos episódios, é aquela conversa que a gente vive falando, de que o legal do cinema não é só a história que ele conta, mas é o como ele conta a história. Eu acho que o Nolan faz isso de uma maneira muito interessante. A gente conversou sobre isso, Zito, numa época assim, acho que foi até fora do episódio mesmo, que eu tava falando tanto que eu gosto do Nolan. Eu tenho os meus jeitos de assistir o filme é muito mais sobre como conta, em geral, quando eu assisto, do que sobre a história que está sendo contada. Esse é meu jeito de enxergar. Eu não me preocupo muito com a temática. Eu sou muito
atento ao como conta. E isso ele é mestre, nisso ele é um grande maestro, tirando Tenet. Eu presto muita atenção nisso também, mas eu acho que é a combinação das duas coisas, né? Porque quando você conta como interessante, mas aquilo não tem a ver com o foco da história, tem aí uma quebra, né? As duas coisas têm que estar em sintonia. E aí eu acho que fica bem legal. Mas eu acho que ele é um mestre em fazer isso. Aqui a gente selecionou 6 filmes e uma trilogia, né? A gente entende que não são todos os filmes. O Nolan, ele tem 12 filmes que ele dirige. E um ponto interessante para falar dos 12 é que 8, né, no inglês, são filmes que começam e que tem uma única palavra. Por exemplo, Memento ou Inception. Interestelar, né? Apenas a trilogia do Batman não vai ter. Que tem, né? Você tem várias palavras no título. E o The Prestige, que tem o D. Mas se a gente desconsiderar isso aí, né? A gente tem 9 filmes dele que começam com uma palavra só. Aqui, nós vamos falar de 6 e da trilogia do Batman, que a gente vai tratar como uma única coisa. E eu convido a você que tá ouvindo a descobrir qual é a ordem que a gente tá propondo aqui no mais estilo Nolan. Nós estamos propondo uma ordem que não é a ordem cronológica. Não é difícil descobrir, não. Mas eu quero ver alguém descobrir qual que é. Primeiro, então, vamos falar de Tenet. Né? Já vamos matar esse de uma única vez. No futuro, a gente não tá falando dele, mas a gente vai falar dele no passado, você sabe, né? Bom, vamos começar contando que a gente vai dar spoilers. Acho isso importante também. Principalmente o Tenet aí, que é um filme recente, né? Os outros já são filmes mais antigos. Mas o Tenet é um filme que está razoavelmente recente. É bom avisar que é difícil falar de Nolan sem dar spoilers, porque é no final ali, é na explicação dos detalhes que mora a discussão. E é por isso que vocês vão me ver mais calado hoje, porque eu me nego a dar spoiler hoje. Ele não lembra que ele é o cara que paga o spoiler meu e da Zizi também, mas tá tudo bem. Ele só tá perdendo a oportunidade. Mas vamos lá, o que vocês acharam do Tenet? Acho que é legal dar uma sinopse rápida, se é que eu consigo, porque eu vou te falar que eu não... Assim, eu peguei a ideia do filme. Mas ele tem... É porque, assim, os filmes do Nolan, você tem duas coisas. Você tá tentando entender ao mesmo tempo o drama, tentando se conectar com o drama, e tá tentando entender o que ele tá propondo como linguagem. Você tem duas complexidades na maioria dos filmes dele. E nesse Tenet em específico, eu fiquei muito mais focado em tentar entender o que tava acontecendo do que em tentar entender, me conectar com o personagem ou me conectar com a trama. Então, em resumo, é um filme de 2 agentes secretos que usam a reversão temporal para proteger o mundo de ataques que estão vindo do futuro. Acho que isso faz sentido, né? É mais ou menos isso. Eu acho. Eu acho que eu entendi mais ou menos assim também. Tá de bom tamanho. Para começar, eu tenho uma frustração com relação ao Tenet, que é a porcaria da pandemia que nos impediu de ver no cinema, né? Eu acho que é um filme que tem imagens, como todo o filme do Nolan tende a ter, grandiosas, interessantes e que são válidas de serem vistas no cinema, não só por serem grandiosas e bonitas, mas porque eu acho que isso faz parte, inclusive, da experiência da cena. Ver na tela grande, entender a escala daquilo que ele está passando. Então é um filme que é uma pena, perde muito da gente ter visto ele na TV. Outra coisa que eu acho do Tenet é que ele sofre, né, daquilo que a gente comentou mais cedo. As pessoas reclamam muito, os filmes do Nolan têm muita palestrinha, tem muita explicação, mas eu acho que ele sofre de não ter a explicação desse momento, né? A explicação é muito en passant, a essência do que acontece ali, ok, dá até para pegar, mas eu acho que pela primeira vez o Nolan não consegue, para mim, estabelecer, porque não é nem o conceito que eu não entendo, é a narrativa mesmo. Ela fica confusa de uma maneira, porque o meu cérebro não funciona de trás para frente, então até eu juntar o que tá acontecendo normal com o que tá acontecendo de trás para frente, eu já perdi metade das ações do filme. O que já não era fácil em Memento, né, de fazer a conexão, que depois que acontece, né, o que já não era fácil assistir Memento ao contrário, você fica assim, cara, qual que era a última cena mesmo? Pera, eu pelo menos tenho essa sensação assistindo Memento. Aqui, tem hora que se torna impossível. Tem um cara atirando no prédio e explodindo, enquanto o outro tá construindo. E aí você fica assim, pera,
quem é quem? Eu me confundo com aquela cena final lá da batalha. Quem é que tá indo, quem é que tá voltando? Ora ele conta as pessoas voltando indo e o indo voltando. Ora ele inverte isso. Aí você fala, cara, como? Eu me perco. Eu me perco também. E, inclusive, como tem coisas que acontecem de certa forma repentinas, porque a pessoa volta ali no tempo, ela tá de trás pra frente, então aquilo surge do nada. Todo o drama da última cena, pra mim, foi perdido, porque eu nem vi que tinha uma pessoa morrendo ali. Eu não me dei conta que aquilo estava acontecendo, e o drama pessoal, bom, eu acho que é uma crítica também aos filmes dele, que é o lado dos personagens, apesar de terem dramas intensos, né, mas não é o auge do trabalho dele a desenvolver a parte emocional dos filmes. Em alguns outros filmes sim, né, mas não em todos. No Tenet, além de tudo, pra mim é o mais fraco deles, né, eu não tenho envolvimento ali com nenhum dos personagens, eu não, torço pra nenhum deles, então eu não me envolvo com a história. Sei lá, é um elenco que eu gosto, mas eu não fui comprado, sacou? Eu não consegui me apaixonar pelos personagens, aí, que foda esse cara, ou eu vou torcer pra esse, ou eu vou torcer pra aquele, e tomara que esse morra no final. E olha que eu costumo gostar de vilão, e nem o vilão eu achei isso tudo, entendeu? Era outra coisa que eu ia falar, e a gente tem um vilão fraco, né? Porque é um vilão caricato de um nível, assim, que... 007, vou destruir o mundo, né? Exatamente. Então, assim, não são nem os atores, né? Eu acho que é um filme frio. Eu acho que ele quis mostrar a física, no fim das contas, né? Ele quis mostrar, não mostrou, porque tem a crítica, aí não fez história e não mostrou. No fim das contas, ele não fez nenhuma das duas coisas. Talvez seja o filme mais Nolan que tenha, mas que perde a essência Nolan, de alguma forma, assim, né? Não bem compara. Eu acho que esse é o melhor comentário a respeito de Tenet, sacou? Tipo, não dá pra entender porra nenhuma. Uma coisa que você disse, Zizi, que ele é o cara que consegue usar todos os recursos pra contar a história. E aqui começa no título. Tenet, ao contrário, é Tenet. Ele lançou o filme 17 de julho, 717, né? 717. Em inglês, ao contrário, 717. Apesar da pandemia, ele conseguiu manter a data. Ele, né? Todo mundo achou que não ia acontecer e ele manteve a data. Talvez faltou, né? Se tivesse adiado e explicado, tinha sido melhor. Mas ele lançou na data comprometida. A gente tá aí de pandemia até hoje, né? Se bobear, era isso mesmo. Mantenha a mitologia em volta do negócio. Vamos combinar que o cinema não teria salvado o filme também, não. Teria ajudado, mas não teria salvado. Se ele tivesse deixado na gaveta e trocado a data pra 7/17 desse ano, de repente gravava umas cenas extras e explicava essa porra, entendeu? Eu não vi a versão estendida. Às vezes na versão estendida fica claro, gente. Não sei se é que tem uma versão estendida. Existe a versão estendida? Não sei. Daqui não a sei pouco mesmo. sai uma de 5 horas. Vai virar moda, né? A versão do diretor com 5 horas. Os efeitos visuais são muito fodas, velho. Aquela pegada do prédio destruindo, a bala indo de trás pra frente, a mulher sendo desatirada e morrendo, sacou? É tipo muito foda. O que eu confesso que eu acho foda a nível de execução, mas diversas vezes eu travei tentando entender a lógica por trás daquilo, que eu volto no ponto. Como não foi explicado, eu fico assim, cara, o carro tá vindo ao contrário. Mas pera, esse carro também deveria estar vindo ao contrário, porque ele também é do passado. Aí você fica pensando assim, pera, se tem uma bala que tá aqui na nossa linha temporal, mas ela é uma bala invertida, será que tem um carro invertido que tá na nossa linha temporal? Ele não se atém a fazer uma linha pra frente e uma pra trás. Ele faz coisas que estão na outra linha, que estão correndo ao contrário também. Então você tem um monte de linha acontecendo e eu me prendo nisso e eu não consigo me explicar. Você tem a percepção da linha que você tá, né? E aí o que tá pra frente e o que tá pra trás depende do seu ponto de vista. Mas você concorda, Zizi, que a gente tem alguns objetos, por exemplo, eu tenho uma bala invertida na linha lá inicial. O cara não tá explicando como é que funciona a bala invertida. Ele tem a bala invertida ali. O que ele tá dizendo? Aquele item invertido tá ali por algum motivo. E aí, como que ele sabia que a bala ia sair da parede? A bala tava dentro da parede? Como é que ela foi colocada dentro da parede? Eu comecei a me questionar coisas que eu acho que me tirou a suspensão de descrença em algum ponto. Eu fiquei pensando nessas coisas e por não ter fechado isso, eu não me conectei. Quando eu acabei de ver o filme, eu fiquei assim, caralho, que filme louco. E fiquei naquela dúvida. E aí, eu gostei pra caralho desse filme ou eu não gostei desse filme? Eu fiquei assim, será que eu sou burro? Eu fiquei pensando assim. Tipo,
Eu me propus uma coisa assim, velho, eu tenho que ver esse filme de novo. É o mínimo que eu tenho que fazer, é ver esse filme de novo. Infelizmente eu ainda não consegui rever. Então, em cenas do próximo capítulo, eu faço uma defesa mais aguerrida a respeito de Tenet, entendeu? E a cena favorita? Qual que é a cena favorita de vocês? Na hora do spoiler. Na hora que descobre que ele tá brigando com ele mesmo dentro... Aquilo é maravilhoso. Aquela cena é fantástica, velho. É tipo... Eu cantei aquilo, gente. Pelo amor de Deus, na hora que a gente entende eu também que cantei. o filme volta, você sabe que era com ele mesmo que ele tava lutando. Beleza. Você sabe... Mas tipo, a cena é bem feita. A cena mostrando, né, como ela é muito legal. a cena quando você ainda não sabe, e que, tipo, na hora que você vê ele correndo, você só desconfia que ele tava brigando com ele mesmo, na primeira parte do filme, a cena é foda, velho. A cena, ela é muito bem coreografada, ela é muito legal. A primeira versão, quando a gente ainda não sabe do conceito, e que aí a gente não sabe que é com ele mesmo que ele tá lutando, ela é mais legal do que a depois, que a gente já entendeu que provavelmente é com ele mesmo. Com certeza. Só que quando aquela cena termina, você fica naquilo, velho, ele tá dando porrada nele mesmo. E tipo, e aparece duas coisas. Ou o amiguinho dele, o Robert Pattinson, é o vilão e tá querendo foder ele e deixou o cara embora, ou tem alguma coisa errada, sacou? Tipo, cadê o outro Robert Pattinson que tinha que estar nessa cena aí que não tá brigando também, sacou? Agora, assim, em nível de execução, né? A cena é muito maluca porque ele tá lutando com alguém que tá revertido e a coreografia coloca o outro cara todo revertido. E você fala, é bizarro, né? É bizarro. Ao mesmo tempo que é fantástico, é bizarro. Na hora que você vê a cena ao contrário, né? No final, na hora que você assiste a cena do outro ponto de vista, acontece a mesma coisa. Ela faz sentido pra quem tá indo, mas ela não faz sentido pra quem tá voltando. Então, o coreógrafo diz, gente, desculpa, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele indo pra frente ou pra trás. É drogas, velho. É drogas. A pessoa tomou drogas pra pensar nisso, sacou? É tipo... A gente fala que fui fono, mas a gente foi voltando, entendeu? Putz, uma zona aqui. Depois não sabe por que não entendeu o filme. Droga, quem usou droga foi o Eros aí. Isso é um ponto pra mim de frustração no filme, porque essa cena, né, especificamente, tanto antes, né, a primeira versão dela, quanto a segunda versão, elas são muito bem executadas. A gente consegue entender o que tá acontecendo em termos de, né, tipo, ó, esse daqui tomou um soco, o outro caiu pro outro lado, fulano saiu por aquela porta. E naquela cenona final, talvez pela escala, né, por serem dois exércitos ali, um bando de soldado, isso se perde. E aí, apesar das cenas serem bonitas, eu não consigo fazer essa construção do que diabos está acontecendo. E pra mim, assim, na verdade, a gente fala muito do filme, eu falei, né, essa falta de conexão, mas o grande falho do filme, pra mim, é só a cena final. Porque a cena final me deixou realmente muito confusa, não consegui entender o que estava acontecendo, e aí ficou ela, tipo, lá. Se eu tivesse entendido, talvez eu tinha me conectado. Se ela fosse bem feita como essa da luta de duas pessoas, de duas pessoas com elas mesmas, talvez eu tivesse gostado mais do filme também. Porque no final das contas, pra mim, eu acho que a minha grande crítica se resume àquele final que é tão confuso em termos de narrativa, né? Isso, eu não sei quem tá pra que lado, quem tá indo, quem tá voltando. Explode um trem do meu lado, eu não sei se aquilo é tenso ou se não é. Né? É uma cena que fica sem tensão. Tipo, qual o risco dessa bomba? Qual o problema desse cara que tá atirando para aquele lugar? Eu não consigo entender o perigo daquilo, eu não consigo entender a conquista daquilo. Aí eu fico só esperando ela acabar para eu entender o que aconteceu no final das contas. Aquele é o famoso momento, todo mundo ganhou e todo mundo perdeu, né? Tipo, você não sabe que porra que foi. É aquele famoso momento, vou cochilar enquanto tem uma batalha, você me acorda quando ela acabar. Mas eu gosto muito do diálogo da atriz na hora, a situação dela no barco, relatando que ela viu uma mulher pulando do iate dentro d'água. Tipo, eu gosto muito daquela conversa e o fato que essa cena se repete no final pra dar o desfecho, né? Eu gosto muito da cena. Engraçado que te ouvindo falar, talvez seja outra coisa que seja um ponto fraco do filme, mas inerente ao conceito que ele tenta colocar ali. Porque é outra coisa que no momento que eu entendo que as pessoas vão e voltam naquele tempo, eu já entendi que era ela também. Sim, isso eu concordo. Eu fiz essa leitura. O problema do final do filme é que ele vai ficando meio sem surpresas, né? Eu sei que é ela, eu não tenho risco, né? Assim. Isso é uma merda. É tipo, a gente tá jogando pedra no cara porque ele te conta o final antes, mas ele te conta o final antes em todo o filme. Mas Tenet carrega a essência do Tenet, que é o seguinte, em filmes normais você se surpreende
e descobre. Ali você descobre e depois se surpreende. É o inverso, entendeu? Aqui depois fica óbvio. O problema é que falta o payoff do surpreende, né? Você só descobre. Agora, de novo, eu acho que nada disso me incomodaria se essa construção fosse toda muito impecável da gente vendo, então foi aqui que aquilo, né, da raiz. E é engraçado como os filmes dele em tema, às vezes, vão se sobrepondo, né? Porque a raiz daquele acontecimento, aí eu lembrei lá do Inception já, né? Que você insere ali a ideia de uma coisa e depois você entende a execução dela, né? Da inserção que tá lá tão profunda que a gente não sabe a raiz direito daquilo. Mas enfim, a execução é confusa. Depois dessa catarse aqui que a gente fez, né, usamos o primeiro filme pra reclamar e pra falar, Nolan, seu babaca, explica as coisas direito, né? Ao contrário do que a crítica diz. Vamos pro segundo filme, que eu diria que talvez seja o filme da leitura, tirando o Batman, que acho que tá no mesmo nível, seria o filme da leitura mais linear ou mais fácil de entender, que é o Dunkirk, que é um filme de guerra. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso por esse filme na época. E foi um bom filme, assim. Eu gostei do filme, eu gosto muito de filme de guerra, mas não foi nada o filme de guerra, sacou? Mas é um bom filme, é legal. Eu gosto bastante do filme, assim, não é o meu favorito. Eu acho que ele sofre um pouco da frieza Nolan, né, digamos assim, da falta da gente ter um personagem com quem a gente se identifica e tudo mais, mas eu acho uma passagem interessante de história e eu acho um recorte muito interessante. Quando eu me dei conta, né, porque no primeiro momento você não caia muito a ficha, mas quando eu me dei conta das 3 passagens de tempo numa mesma história e em tanto que a gente pode, com uma mesma fato, né, extrair tantas historinhas como ele faz ali no filme, eu acho bem legal. Você tem 3 linhas. Beleza, você tem uma que o Tom Hardy tá dirigindo, pilotando. Que ele coloca, inclusive é legal falar que o Nolan, ele coloca isso visualmente com lettering, né, The Air. Ele explica as 3 primeiras cenas, ele põe o lettering. Você tem o The Air, que é o Tom Hardy pilotando, tem outros 2 caças. O The Ocean, né, The Sea, sei lá, o Mark Rylance, que tá pilotando, que é quando o Winston Churchill, quando ele convoca os barcos particulares e tal, barcos de passeio para ajudar no resgate de Dunkirk, é o que tá no mar, que é o Mark Rylance com o filho, né? E a pegada da praia, que é o Tommy, que é o soldado, e o soldado francês, que é com quem ele encontra dentro do barco furado, antes da água começar a encher. Então, calma, na passagem da praia, na verdade, é do Mole, né? The Mole, que ele até coloca. Você tem a parte militar ali em terra, junto com o Ferrier, que é o Tom Hardy, você tem outros 2 pilotos. E a primeira, se eu não me engano, a primeira cena deles é um dos pilotos sendo abatido e caindo na água. E quem cai é esse soldado que não tem nome, isso é uma característica do Nolan, né? Não dá nome ou dá simples apelidos. Shivering Soldier, né? Ele é o resgatado por um dos barquinhos, né? Pelo barco que faz a história, né? Que tá correndo a história do The Sea ali, que é o barco que tá indo resgatar o pessoal da praia. Isso aí, mas é porque a parte da praia toda gira em torno do outro soldado, né? Que é do soldado que tá desertando pra praia, fugindo, junto com o francês, e passa metade do filme e ele, tipo, tentando entrar no barco e o cara é um fudido, né? Tudo que ele faz, todo lugar que ele entra, toma uma bomba e começa a afundar. É gravidade na água. Tudo que ele entra, quebra. É a minha sensação. Gravidade onde a Sandra Bullock, ela entra e a parada explode. Ela entra e a parada explode. É isso, a minha sensação com ele parece que ele é a Sandra Bullock do Nolan. Gente, mas vamos combinar que tudo naquele lugar tava explodindo mesmo. Poxa, velho, mas eu vou te falar, é o personagem que eu torci pra ele o filme todo, sacou? É tipo assim, pô, agora ele vai. Afundou de novo, velho. É tipo, pega seu colete e volta pra água, meu filho, porque você tá fudido. Tipo, tem lógica. Pontos fracos do filme. Bom, pra mim, eu acho que é aquilo que eu já comentei, né? Eu acho um filme que, apesar de ter vários personagens interessantes, eles são interessantes num nível historinha legal, né? Eu não me envolvo totalmente com nenhum deles, e aí, pra mim, pro meu estilo, pro meu gosto, isso sempre deixa um filme um pouco mais sem graça, né? Eu preciso de uma conexão pessoal. Falta aquela pegada de Willem Dafoe em Platoon, sacou? Que tipo, o cara tá sendo metralhado na última cena e você tá torcendo pro cara, sacou? Tipo assim, porra!
Eu acho que é isso, assim, eu não colocaria ponto fraco a nível de execução, é mais essa frieza mesmo, né, desconecta a gente e ele vira quase um documentário. A minha sensação é de quase estar assistindo um documentário ali, da frieza. Eu acho que é o grande sem graceza do filme. Agora, eu também reconheço que ele tem uma coisa assim, apesar de não ter um personagem específico ou um vínculo e tal, os caras ali, né, os ingleses que saem, vai cada um no seu barquinho, ajudar, pôr a mão na massa, nananã, é um senso de heroísmo daquela galera patriótica e daquele indivíduo, né, assim, que sai e vai, não, beleza, vamos lá, vamos salvar os soldados, e na raça acontece, tipo, isso é muito legal. Mas isso é muito legal até porque isso é uma história real, né, de tipo, quase que o início da virada da Segunda Guerra Mundial, quando começa a ter o engajamento da Inglaterra, tipo, da população com a guerra, de tipo, deles irem salvar a população que tava se fudendo e tal, é muito legal isso. E tipo, e é o momento que o Winston Churchill começa a crescer na história da própria Inglaterra. Mas o que eu acho legal disso é que, apesar da gente não ter um vínculo, a gente tem um vínculo com aquele todo. Aquele bando de anônimo são heróis. Representado pelo Mr. Dawson, né? Que é o piloto, né? Eu não conheço a história dele o suficiente para ele ser o único representante daquele todo. Então ele conta uma história em que os heróis são aqueles todos, né? Então, nesse lugar, nesse ponto, a frieza do filme tem o seu papel também, de dar o heroísmo para aquele coadjuvante que a gente nunca ouviu falar o nome na história, mas que naquele momento foi zero coadjuvante, foi super-herói daquela galera, foi Deus Ex Machina daquela galera. É muito louco, né? Porque quando pega a história do Dawson, assim, ele acaba indo salvar um monte de desconhecido e perdendo a única coisa que era dele, que é o filho dentro do barco. Pra um soldado, inclusive. Pra um soldado, que ele tava salvando, inclusive. E é a mesma pegada que vai o Tom Hardy, né? Ele briga até o final, sabendo que ele não tem combustível pra voltar, o marcador dele tá fudido e no fim das contas ele, tipo, aterrissa atrás das linhas inimigas sem saber que fim vai tirar daquilo ali, né? Pra mim tem um ponto, eu não sei se é uma coisa intencional do Nolan, mas é o segundo filme, cronologicamente, que o Nolan coloca o Tom Hardy de máscara, tá? É a segunda vez que ele coloca. O Bane é um cara que tem máscara, e aqui a gente tem, de novo, o Ferrier com a máscara de voo o tempo inteiro. Ele como, talvez, o principal, ele e o Cillian Murphy ali como os dois mais famosos, né? É a segunda vez que o Tom Hardy aparece de máscara e não mostra a face. Agora, ele tem uma coisa que eu gosto muito, mas muito no Tom Hardy, é a voz. Pra mim, ele tem uma voz que ele tem uma identidade. Ele é a Scarlett Johansson masculina no sentido vocal. Que é a voz que eu adoro, a Scarlett, e eu adoro a voz do Tom Hardy. Mentiroso, Madu, que você adora não é a voz da Scarlett Johansson. Porra, não, juro. Ellen Her fazendo a voz. Não, ela no Her arrasa, né? Assim, a gente entende a Scarlett Johansson, a voz da Scarlett Johansson como personagem. Depois do Her, ela humilha nesse ponto, né? A voz do cara é tão marcante que não precisa de aparecer a face dele. Ô, Madu, e a gente pode pôr ainda nessa conta, fugindo do Nolan, mas entrando no Tom Hardy com máscara, o Mad Max. Mas ele não fala nada, né? Mas eu a vida inteira brinquei. É o cara que tem as melhores atuações com a cara tampada que eu já vi na minha vida. Você pode tampar a cara do cara que ele te entrega uma atuação filha da puta, né? O cara é muito foda. V for Vendetta. A gente falou dele no episódio passado, com a máscara do V de Vingança. Ele é foda. E você não vê nem o olho dele. Tipo, não é você não vê a boca, você não vê nem o olho, sacou? E o cara mata a pau. Tom Hardy, a gente citou aqui 3 fácil, né? De que ele tá tampado, assim, não é um, são 3, e o cara segura atuações diferentes, são atuações que têm espectros diferentes, e eu acho muito interessante. Se entrar nessa, você pode entrar nele com o Venom também, que metade do filme ele tá com um monstro em cima da cara dele, ou em Bronson, que ele tá com um bigode gigante. Não, e Interestelar, que ele tá tão tampado que ele nem aparece. Demorou, hein, Zizi? Interestelar, vamos mudar de filme. Você demorou agora. Você tá assim, não, ele não aparece em Interestelar. Descrição da Sessão da Tarde. Um pai solteiro deixa seus filhos pra realizar uma missão cósmica pra salvar a humanidade. É a melhor definição pra mim. Cósmica, muito bom. É Matthew McConaughey fazendo sotaque de Matthew McConaughey, inclusive, tipo...
Cooper. É um filme criticado à beça, né? Eu acho que é um filme cheio de haters. Aliás, é um filme muito curioso, porque ele tem haters e ele tem, tipo, fãs que defendem até... Coisas do seu marido físico, né, Zizi? Bom, eu vou te contar que entre a turma dele, por exemplo, ele é até o mais de boas, assim, né? No meio da turma é, tipo, o melhor filme que eu já vi disparado em toda a minha vida. Nenhum chega nem perto disso. Gente, reunião na casa do Zizi é a mesma coisa de ver The Big Bang Theory, sacou? É tipo... Exagera, não é assim, não. Não é assim mesmo. As reuniões do Madu tem mais esse cheiro. O que eu mais gosto no filme é o Tars. Definitivamente é o Tars. Sem dúvida, o melhor personagem do filme é o Tars. E ele é prático, cara. Ele é feito. Ele é um outro efeito prático. O robô realmente, aquele movimento... Lógico que ele tem, né? É potencializado pelos efeitos 3D, vamos dizer. Mas o movimento dele abrir, andar igual uma hélice, ele na água, aquilo ali é feito prático. A parada faz mesmo aquilo. E ele tem um carisma que a gente só viu nos droids do... A gente não consegue não falar de nunca, né? Sem querer se ter. Sério, eu achei que a gente ia escapar, tá? Eu juro que hoje eu achei que a gente ia escapar. Não é possível. Eu juro que eu não falo de hoje. Falou! São dois robozinhos carismáticos, né? O Case e o Tars. O mais legal pra mim, eu não sei se vocês sacaram isso, eu saquei isso durante o filme, que tomou uma outra proporção pra mim, é que o robô, além de tudo, é o monolito de 2001, Odisseia no Espaço. Lembra mesmo, eu já tinha reparado isso também. É uma senhora homenagem. Eu gosto muito do filme porque eu acho que, ao contrário dos dois que a gente falou até então, ele tem o apelo emocional muito, muito forte. Eles usam um vínculo da menina que fica pra trás e a urgência desse pai de voltar para ela, para traduzir a nossa urgência de que aquela terra ali tá morrendo e a humanidade toda tá indo pra embora. E aí o filme tem uma lentidão que é angustiante pra caramba. Ela é mais angustiante do que uma série de explosões, tiro, porrada e bomba. Porque ele tem uma urgência ali latente, mas que não acontece no ritmo do filme. Eu acho isso muito interessante. Da angústia e tal, o que mais me marca assim no filme, na verdade, nem é a relação da filha com ele. É o filho, sacou? É na hora que o filho resolve matar o pai. É tipo, velho, passou, eu tô de saco cheio, tá na hora de eu te enterrar junto com meu filho e a minha mãe no fundo de casa, sacou? Eu acho aquilo muito foda, muito foda. Com a relação com a filha é mais marcada, né? Mas eu acho que é essa relação do filho também pontua isso, né? Tipo, olha, eu te esperei por anos, agora eu tô abrindo mão, não dá pra eu viver a minha vida pautado num dia que eu não sei quando, talvez você volte. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, revendo o filme pra nossa conversa de hoje, como ele tem pontuado ali uma coisa que na época que ele foi lançado não era tão presente, mas que hoje em dia é pauta, né? A gente tá vivendo o auge disso, que é uma negação da ciência. Aquele menino que tem potencial, mas é colocado no lugar tipo, olha, ele vai ser fazendeiro mesmo, e fazendeiro não precisa estudar. Não é através de ciência que a gente vai resolver o nosso problema. O mundo precisa de comida e não de pilotos, né? E a declaração que ele dá na escola, nessa discussão, é muito legal, de tipo, beleza, vai ter mais um fazendeiro em vez de investir em ciência para ter uma ressonância magnética que poderia ter descoberto o câncer da minha mulher antes e ter salvado dela, em vez dela estar morta, enterrada no fundo do meu quintal, sacou? É muito foda isso. E a conversa, né, do sogro com ele, tipo, você fica viajando em ser grandioso, como se o cara tivesse ali num lugar só de vaidade, né? De que você era um piloto e, tipo, ele falando, não, cara, peraí, a gente tem uma dimensão maior, né, de humanidade, de sabedoria. A gente é mais do que essa vidinha besta, assim, a gente é capaz de mais, a gente é capaz de resolver esse problema de outra forma. É meio Jerry do Rick and Morty questionando o Rick, né, de fazer isso. Fica você nas suas aventuras de viagem interestelar, o Morty tem que ir pra escola, né? Meio que essa pegada, né? E é engraçado que, apesar de toda essa conversa do amor e tal, que eu particularmente gosto, eu não vejo isso como uma crítica, uma coisa que, quando eu assisti com o Flávio, que é o marido físico, e ele comentou, o filme é uma grande ode à ciência. Sim. Né? E isso é muito legal dele, e isso é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo, né? Eu achei interessante rever ele com essa luz. Ele é tão ódio à ciência, de novo, o Nolan extrapolando o filme. O modelo que ele usou, matemático, para criar
tanto a quinta dimensão lá, quanto pra criar o buraco negro, pelo menos no sentido da época, era o mais próximo do que se tinha de dados mais up-to-date ali pra fazer a simulação. E o estudo diz que ele tinha uma equipe de físicos, né? E tinha um físico lá que eu não vou lembrar o nome agora, que tava coordenando. Quando eles fizeram a renderização do modelo matemático, foi um pouco diferente do que eles imaginaram que era. Eles acharam que era um problema de renderização e não era. Então ele meio que remodelou o que era a ciência em relação àquilo, a ponto do físico que escreveu o modelo e que trouxe ali, querer publicar aquilo como um artigo científico. Sim, eu lembro de ver um comentário desse cara, que eu também não lembro o nome, falando que, tipo, olha, eu dei as fórmulas e não sei o que, e eles fizeram um efeito baseado no que eu pontuei, mas quando eu vi o resultado, eu mesmo fiquei chocado e eu mesmo tive 500 insights sobre a minha própria pesquisa, né? E isso é muito legal. Uma última coisa que eu comentaria do Interestelar é que é um filme criticado também no lugar de as coisas surgem do nada, né? Como se a menina, de repente, do nada se tocasse que é o pai do outro lado, mas revendo, é tudo tão guiado, né, e explicado e pautado consciência, né? Ele pega uma menina de 10 anos e fala com ela, você acha que tem um fantasma no seu quarto? Registra. Estuda cientificamente esse fantasma, né? Me dá dados sobre ele. Então ela passou uma vida treinada a olhar para aquele lugar de maneira científica, mas ela tá ali nessa conversa só num lugar de cutucada, sabe? Porque o filme inteiro é todo amarradinho. 2 comentários rápidos que são fantásticos. Matt Damon como vilão, excelente. E outro, gente, tem gente caçando drone com espingarda. A melhor coisa do mundo. Vamos falar então dos Batmans aqui, que apesar de terem outros filmes no meio que acontecem como, né, direção do Nolan, roteiro e direção, que acontece no meio, a gente vai falar aqui da trilogia toda de uma única vez. Pra mim, o principal ponto desse filme, tô tratando aqui desse filme, mas dessa trilogia, é que ele faz a primeira vez que eu vejo um filme de herói, no sentido super-herói, com uma profundidade maior do que aquela de raio laser, tiro e explosão. Pra mim, o grande mérito também é esse, né? A prova que filme de super-herói pode ser mais do que só um entretenimento. Pode ser bem feito, bem escrito e, tipo, o filme é muito foda, né? E, assim, ele vem de uma época que tinha rolado os Homem-Aranha, a primeira pegada dos Homem-Aranha com o Tobey Maguire, o terceiro já tinha sido meio que um fracasso nesse momento, e aí, tipo, tá meio saturado a coisa de super-herói, né? E aí ele volta, mete o primeiro filme, o filme é bom, o filme é numa crescente, e quando vem o segundo filme, velho, é tipo, o segundo filme não é filme de super-herói, o filme é inacreditável, o filme é foda, o filme é muito bom, ele é bem interpretado, o Heath Ledger é, assim, na minha opinião, um dos melhores vilões da história, domina, ele rouba a cena, fode tudo, né? E o que nos leva pro terceiro filme, com a morte do cara, é tipo, a impressão que eu tenho é que o Nolan não queria gravar o terceiro filme, o pretexto dele pra gravar o terceiro filme, que eu entendo que seria continuar a história do Coringa, continuar a coisa do embate dos dois personagens, né? Tipo, o arqui-inimigo do Batman ali. Aquilo foi por água abaixo. E eu tenho a impressão que o estúdio deu uma torcida no braço do cara, tipo, velho, tem que gravar. Querendo ou não, uma mina de dinheiro, né, velho? Pra mim, vai além. Pra mim, eu não sei se ele não quis gravar ou se ele quis trazer a complexidade inerente de tramas e de plots que ele tem mania de trazer pra dentro. Eu tava assistindo alguns comentários sobre filme, que é um filme, talvez de todos que a gente tá discutindo, é o que eu assisti tem mais tempo, então eu precisei de recapitular algumas coisas, mas eu tava vendo uma análise do filme 3, e chega um momento que ele tem 8 plots abertos em paralelo, de tanto personagem e tanta trama, e as coisas ficam com ponta solta e não se resolvem. Então eu não sei até que ponto o Nolan quis trazer essa complexidade dele e não conseguiu resolver, não sei. O problema é que não dá nem pra pedir o Nolan Cut, né? Porque provavelmente foi ele que decidiu a edição mesmo. Enfim, eu acho que não é nem isso, né, de trazer a complexidade do Nolan pra dentro do filme, porque o filme não tem isso, né? Ele tem só uma gama muito grande de pequenas coisas que no final das contas não dizem nada e umas resoluções meio blá. Que é uma pena, né? Porque a gente tá vindo de um primeiro filme, né? O Begins, ele é bem interessante e o Cavaleiro das Trevas é tipo isso, é puta que pariu, um filme de super-herói, né? Assim, me deixou com questões sobre a vida, o universo e tudo mais e psicologia, sabe? Agora, eu preciso te falar uma coisa que as pessoas
vão me bater. Eu adoro o Heath Ledger fazendo o Coringa. Adoro a interpretação, entendo a profundidade do personagem, mas eu não gosto daquele Coringa. Eu gosto do Coringa de terninho, eu acho que eu tenho um apego ao Coringa de terninho. E quando eu vejo aquele Coringa, ele pra mim não é o Coringa. Ele é um cara muito foda. Coringa Jack Nicholson. Eu gosto do Jack Nicholson, velho, mas é tipo, não, eu curto o Coringa psicopata, velho. Eu curto o personagem, é isso que eu tô querendo dizer. Ele só não devia chamar Coringa. Na verdade, ele não é um psicopata, né? Ele é um sociopata ali. Psicopata é o do Jared Leto, que é uma bosta. Que melhora bem numa microaparição no pós-filme desse de 4 horas aí, do homem que eu esqueci o nome. A começar pelo fim daquelas tatuagens bizarras que ele tinha, dentes metálicos e o cabelo do Madu de 2 anos atrás. Eu achei que reajustaram ele bem, né? Porque é uma pena, porque o ator é foda também. Inclusive, quando saiu lá, né, os trailers do Esquadrão Suicida, quando a gente ainda tinha esperança daquilo ser alguma coisa que prestasse, então, assim, olha, escolheram uma outra pessoa que tem a capacidade de fazer um outro puta Coringa. E quando eu assisti o filme, falei, uau. É muita gente famosa num filme só. Sabe a sensação de 11 Homens no Segredo? Todo mundo tem que ter tempo de cena. Não sei, o filme 3, tá? Tô falando do filme 3 aqui. Você tem a Anne Hathaway fazendo Mulher Gato, você tem o Michael Caine, que pra mim é a melhor interpretação de todos ali, é o que eu mais gosto. Isso é muita gente, né, pra ganhar tempo de tela mesmo. E, enfim, parece um filme julgado. É uma pena, mas não apaga o mérito do segundo, que inclusive, se a gente hoje em dia tá aí vivendo a saturação dos filmes de super-herói da Marvel e essa tentativa desesperada da DC de emplacar alguma coisa, coitados, é em nome desse revival que o Batman trouxe, né? Eu só acho que ele não destrói, assim, o feito do primeiro, né? Igual o terceiro Matrix quase faz isso, né? Mas a gente, o primeiro é muito bom e... Mas eles vão tentar de novo, gente. Eles vão tentar de novo. Daqui a pouquinho tem um Batman novo. Vamos falar então do A Origem, de 2010, onde que a gente tem um Badass Crew, agora que você tá ouvindo já sabe o que é um Badass Crew, que tá entrando no sonho, dentro de um sonho, dentro de um sonho pra plantar uma ideia. E esse é o tipo de filme que é melhor tomar nota, né? Aí na hora que o terceiro sonho dá problema, a gente vai no quarto sonho pra acabar de resolver o pepino, né? Cara, eu preciso de comentar uma coisa sobre esse filme, que é como eu interpretei, e pra mim fez muito sentido. Primeira coisa, os personagens não são desenvolvidos. São muitos personagens também, cai no problema de você ter um Dream Team ali, você tem muita gente famosa. Não é uma crítica nesse sentido, tá? Os personagens não são desenvolvidos, mas eu tenho a sensação que tem uma semelhança, eu que jogo muito, eu sinto uma semelhança com o jogo, o filme. A minha sensação é que eu tenho ali grandes personagens que vão fluindo em fases. É quase que cada vez que ele entra no sonho tem uma fase que é mais difícil que a fase anterior. E você tem um monte de Minion irrelevante, que são os antagonistas que vão aparecendo. Eles são quase que sem nome. Quase não, eles são sem nome, quase sem face. Tanto faz quem é que tá aparecendo. São os Minions, literalmente, até chegar numa fase final. É a minha sensação ao assistir aquele filme. Madu, eu concordo. Lembra jogo mesmo, né? Tem essa coisa das fases que vai se tornando cada vez mais difícil. Mas eu ia até te perguntar, você que é mais introduzido aí no Freud, eu também tenho a sensação de camadas de inconsciente e do nosso nível de percepção e compreensão e, enfim, que ele vai andando nisso também. Essas fases também podem ser uma representação das camadas da nossa consciência. E a pegada ali também é que, tipo, no fim das contas, o vilão é a mulher dele, né? Tipo, ele tá brigando contra a mulher dele, a porra do filme inteiro, o tempo inteiro. Ele tá tentando se desvencilhar daquela história toda e voltar pra casa. É o trauma, né? Na verdade, não é nem a mulher, é ele, né? É ele mesmo. É ele com a mente dele. É a projeção da mulher dele dentro da mente dele, né? O que ele projeta da mulher dele ali dentro. Isso é uma parada que a gente vê muito no livro do Freud, que fala dos sonhos. Ele fala que é uma mania nossa de falar, sonhei com determinada coisa, ai, você morreu no sonho. É quase como se fosse algo externo a mim. Mas, na verdade, o que ele coloca é que você é responsável pelo seu sonho. Então, a mulher dele não é a vilã, é ele. É a visão que ele tem dela. É o mecanismo que ele cria. E no final das contas, é a gente vendo uma grande metáfora dele aprendendo a desapegar do fato de que a mulher morreu. A gente tá acompanhando o luto dele ali. Uma coisa que eu gosto muito no filme, primeiro é a questão do som, né? A música é da Edith Piaf. Eu não sei falar francês, né?
mas non je ne regrette rien. Cada vez que ele entra no nível de sonho, que o sonho é mais lento, né? O tempo passa diferente. Isso acontece lá em Interestelar também, da questão sonora marcando o tempo. Aqui acontece a mesma coisa. Eu crio camadas com aquela música da Piaf, que é a música que eles estão utilizando. Não é uma trilha sonora solta, porque a música está em contexto, ela tá no fone de ouvido de quem tá dentro das camadas. E a cada sonho que eu passo, aquilo vai ficando mais... vai tomando uma proporção de você não conseguir identificar mais o que tá acontecendo ali no nível musical. Mas que não deixa de ser uma coisa que é pauta e referência pra gente que tá assistindo, lembrar daquelas camadas, lembrar da diferença de passagem de tempo pra uma camada pra outra, da profundidade de uma camada pra outra. Então, vai naquilo que a gente falou no começo, né? Que o Nolan é o cara que lembra que o cinema não é só imagem, né? Ele conta a história dele e ele te dá sensações. Você pode não estar nem percebendo, às vezes, aquilo. No Interestelar, por exemplo, acho que a gente acabou não falando, né? Que no planeta da onda gigante tem os tic-tic-tic que vão marcando dias de passagem na Terra. Eu posso não saber daquilo quando eu tô assistindo o filme, mas aquilo não deixa de causar em mim uma reação emocional de urgência naquela cena, né? E eu acho que faz a mesma coisa com o som. Nessa passagem da música da Edith Piaf é muito clara, né? Da gente conversar, mas ele cria essas sensações o tempo inteiro. E eu tenho a sensação de que a gente entende o filme, ao contrário lá do Tenet, a gente entende porque ele coloca uma personagem novata que é a Ariadne. Ele insere ela naquele contexto que pra eles já é natural. E ao invés dele fazer como Interestelar e colocar dois PhDs de física discutindo, não, isso aqui é um buraco de minhoca, né? Ele coloca a Ariadne que não entende nada do que tá acontecendo, ela é arquiteta, mas ela não entende nada, ela não conhece aquele universo, e aí ela faz o papel da gente, que não entende do que tá acontecendo e precisa de alguém pra explicar. E aí o momento palestrinha fica contextualizado, né? E eu iria até além. A Ariadne tem uma mitologia, né? Ela é uma figura da mitologia. A Ariadne, ela tem o fio escarlate de Ariadne que foi usado pra guiar Teseu até o Minotauro. E olha que legal, ela é a arquiteta. E aí pra mim tem duplo sentido aqui. Ela é a construtora do labirinto, ela é a pessoa que projeta, mas ela é quem dá o fio guia pra gente, público, entender também aquele labirinto que está sendo proposto. Ela é o famoso fio de Ariadne. Ela é o fio de literalmente. Ela é literalmente, né? E isso é muito legal. E dá o caminho pra sair de tudo, né? No fim das contas, quando tudo tá perdido, quem dá a luz no fim do túnel é ela. Ela é a constante do filme, né? A gente tem uma gama de personagens grandes e uns personagens ali do Leonardo DiCaprio, o que mais se perde naquele universo, mas ela é a que tem esse papel de puxar todo mundo de volta, inclusive de falar assim, gente, ele tá pirando, né? Porque é ela que faz esse lugar de tipo, ele vai ferrar com a gente porque ele não tá cumprindo as próprias regras. Então ela faz essa volta de todo mundo pra realidade, digamos assim, o tempo inteiro. E esse é o filme que talvez seja caracterizado pelo badass crew do Nolan, né? Assim, se tem um filme que ele colocou todo mundo, não tá todo mundo, mas tá quase todo mundo, que são os recorrentes, né? Que ele põe nos outros filmes, tá nesse filme. E esse é o grande filme do Nolan. Ele levou 10 anos pra publicar esse filme, pra dirigir esse filme, porque ele teve que fazer o nome dele, né? A gente vai contar um pouquinho de como ele foi fazendo o nome dele aí nos outros filmes, mas esse foi o momento que ele se sentiu na liberdade liberdade financeira, né? Porque alguém pagou. Nesse sentido, assim, de toma e faz, que é um filme caro, foi um filme muito caro. Imagina, velho, colocar um corredor rodando, tipo, boa demais da conta. É um filme essencialmente Nolan, né? Assim, eu acho que se a gente pegar tudo que a gente citou, que o Nolan tem isso, faz aquilo, ele trabalha com esse tipo de tema, ele tem aquela turminha recorrente, nananana, esse dá um check em tudo. E você ainda sai do cinema falando assim, puta que pariu. O peão tá rodando ou não? Vamos falar do Grande Truque, o filme de 2006, que pra mim ele tem uma coisa muito forte, que de novo extrapola a essência do que tá sendo contado, que é colocar a gente na metalinguagem. É um filme que fala de truques, né? Ele chama The Prestige, ou O Grande Truque. E a gente quer ser enganado, o filme. A gente é enganado. A estrutura de 3 atos do filme é a estrutura de 3 atos da mágica que tá passando ali. Por isso chamar The Prestige, inclusive, né? Que tipo, o The Prestige, no caso, é o nome que se dá ao terceiro ato do truque de mágica. E é muito legal que o filme
começa te contando os 3 atos, né? Ele abre te falando, olha, isso aqui que você vai ver. Primeiro a gente apresenta a situação, depois a gente dá o truque, depois a gente faz, né, a mágica e volta com o personagem ali do primeiro ato, senão não tem graça. Pra você sair falando, puta que pariu. Ele tem uma parada muito legal de fazer prenúncios, né? Os foreshadowings, ele coloca um monte de cartola na grama, a primeira cena é um monte de cartola na grama, e eu não lembrava daquilo. Na hora que eu vi, eu falei, putz, não, mas e aí? Deu errado. Não, as cartolas estão na grama, tava revelado. Ele coloca a mágica com a criança do passarinho sendo esmagado, e aí a menina dá o spoiler final e a gente não percebe, ela fala assim, você matou o irmão. Não é a menina, né? É o sobrinho da mulher de um deles, um pouco mais avançado na história, mas ele fala, ele dá o nome, né? O menino fala, tipo, cadê o irmão? Ele dá o nome da coisa, né? E ele fala com o cara que tem um irmão, que fala assim, você é espertinho, né? E é legal quando a gente vê de novo, que a gente já sabe, né? Você vê a risada dele de tipo, você sacou tudo. Né? Tipo, ele faz esse comentário, inclusive, né? Tipo assim, porra, seu sobrinho é muito esperto. Tipo, ele entrega, ele pegou a coisa toda. Só que, gente, a gente vai contar só spoiler desse filme aqui, fato. Bom, a gente deixou avisado no começo. Se você só assistiu esse filme uma vez, assista de novo. A relação é completamente diferente a segunda vez e te garanto, o filme fica melhor da segunda do que da primeira vez. Apesar de você já saber o terceiro ato do filme. O que eu gosto muito no Grande Truque é que além dele ter toda a característica, né, dos filmes do Nolan, menos conceitual, né, eu acho que talvez ele seja um pouco mais linear e enfim, ele mora mais aí na brincadeira com a surpresa e tal, ele não tem grandes conceitos de coisas que andam pra trás e entrar em sonhos e camadas e etc, mas ele tem um lado emocional dos personagens, né, das relações humanas dos personagens, que é muito forte, e eu fico imaginando o tempo inteiro a angústia daquelas pessoas, né, aqueles 2 casais que se formam ali, aquela conversa da mulher do cara, tipo, hoje você me ama, hoje você não me ama, ela percebendo aquilo tudo, é muito... Putz, aquilo é muito forte. É intenso, né, assim, e aí eu acho que é o Nolan conseguindo juntar o melhor de 2 mundos, né? O mundo inverso dele, mas um universo onde eu me relaciono também com esses personagens e sinto a dor deles e sinto a angústia deles e eu me identifico com aquela pessoa. E é assustador o tanto que ele é frio, se você pensar, né? Até o que ama é frio. É tipo, literalmente tudo pela arte, velho. O cara entrega tudo, ele joga tudo, ele aceita tudo, ele perde a mulher, é tipo, ele tá pedindo pinico pro outro, tipo, velho, me ajuda, eu tô fudido. Um fica milionário, cara. Você fala pra pensar, um fica milionário e a vingança move ele. O outro, ele tá dividido em 2 e também a gente tem um prenúncio disso. Na hora que ele vê aquela mágica do aquário, ele fala assim, não, aquele ali, talvez a magia dele seja que ele entregou a vida dele pra aquela arte. Ele tava falando dele, que ele tem um irmão, né? Ele vive meia vida. Ele fala exatamente isso. Né? E o outro disposto a morrer toda noite, né? Aquilo é assustador, né? É tipo, mas ele fala isso no final, é tipo, você não imagina o tanto que eu tô me entregando pra minha arte, porque toda noite, quem entra debaixo da máquina pra morrer afogado, sem saber se eu efetivamente vou aparecer do outro lado, sou eu, sacou? Ele fala sem saber se eu sou o que tá sendo afogado ou o que vive. É bizarro, velho, é tipo, o cara literalmente suicida toda noite, pensa, velho, é tipo, a coragem que você deve ter que ter pra suicidar uma vez, imagina pra suicidar toda noite, 100 vezes. Tipo... É muito intenso, assim. E apesar da gente entender que é isso, eles são frios, mas é um frio passional ao mesmo tempo. Frios no sentido de tudo pela arte, mas tem uma passionalidade, tem uns debates, assim, inclusive, tipo, até onde vale a pena a gente viver tudo pela arte, né? Seja a sua arte o que for. Até onde isso é uma vida bem vivida. O que me incomoda nesse filme, que chama Nikola Tesla. 2 coisas nele me incomodam. Primeiro que é o David Bowie fazendo, até aí ok, né? Eu tenho o David Bowie fazendo, e o David Bowie tem uma música chamada Magic Dance, eu fiquei esperando ela acontecer o tempo inteiro. Afinal, um filme de mágica onde eu tenho o Bowie e não vi o Magic Dance, tá errado. Mas essa música é de outro filme. Não importa. Não importa. Filme errado, Madu. Mas o que eu queria falar que mais me incomodou é o seguinte, se eu tenho tempo de descobrir o efeito de uma máquina, e eu tenho tempo de fechá-la numa caixa
eu tenho tempo de entregá-la no hotel, eu morro falido, por que eu não tenho tempo de copiar umas notinhas? Quem disse que ele morre falido? No filme ele só some. No filme ele não morre, ele só some, Claro, ele não se ele morre não fez falido. isso. Tô associando com a vida real, tá certo. Ele não morre. Na vida real, ele não construiu a máquina de clone de dinheiro, sacou? Se ele tivesse construído, ele teria morrido rico, velho, e não falido. Tá certo. Se é que ele morreu. Vai ver, ele tá se clonando até hoje, sacou? E você não tá ligado. Agora, ao contrário de você, o fato do Tesla ser o David Bowie, que foi o mágico, né, no outro filme, e que tem a música Dance Magic Dance, e que naquele contexto ele faz uma mágica que na verdade é ciência. Ponto forte do filme, pô. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando. Adorei a atuação do cara, inclusive. Pra fechar aqui, vamos falar do último filme. Como é que é o nome do filme que a gente ia falar? Amnésia, Mabel. Amnésia. Não é o primeiro filme dele, né? E a gente dando uma de Nolan. Não é o primeiro, mas também não é o último. Mas não, gente, é o último do que a gente vai falar aqui. E que é um dos primeiros da carreira do Nolan, mas não é o primeiro. Eu adoro o Guy Pearce interpretando, eu adoro a interpretação do cara. Me incomoda o terno largo, que tem sentido dentro da trama, me incomoda. Eu fico incomodadíssimo com aquele terno dos anos 80. Eu acho que ele é muito aquém, velho. Eu acho que outra pessoa poderia ter feito o papel melhor. A impressão que eu tenho é que ele é o Joey Tribbiani o filme inteiro, sacou? Tipo, cheirando o peido e olhando pra cima sem saber o que tá acontecendo. Eu acho que ele, sabe, eu adoro o roteiro, o argumento do filme, eu acho foda. Toda a história eu acho foda, mas o Guy Pearce eu acho que é uma merda. E eu acho que a cena que mais mostra isso é a hora que ele tem uma discussão com a Carrie-Anne Moss, que a Carrie-Anne Moss, tipo, força ele a bater nela, dá uma voltinha lá fora e volta como se nada tivesse acontecido e ainda põe a culpa em outro, sacou? É tipo, aquela cena é linda, é muito bom aquilo. Aquela cena, coitado, ele é devorado por ela mesmo, né, em termos de atuação. É a grande cena do filme pra mim, assim, acho ela... É o ponto de virada, né, pra gente. E realmente, eu acho que é mais interessante, até nesse ponto, né, emocionalmente, trazer as atuações e tudo mais. Em defesa do Guy Pearce, tipo, ele tá interpretando uma pessoa confusa, né? Ele é um personagem que tá igual o Joey Tribbiani cheirando peido o tempo inteiro na vida. Beleza. E aí, vocês lembram dele não cheirando peido em outro episódio? O problema é que por contraste, porque tirando Priscila, Rainha do Deserto, ele tem meio que a mesma cara o tempo inteiro. Tipo, ele fez um filme da Máquina do Tempo, é tipo, puta que pariu, velho, o cara não consegue nem escolher roteiro que ele vai fazer. Dentro do espectro, Guy Pearce pra mim a melhor atuação dele. É isso que eu quis dizer. Não, Priscila ainda é melhor. Sou fã daquela drag jovem e atacada do Priscila. Promíscua. Ele é. Genialidade pra mim do filme é me fazer ter a mesma sensação do Shelby, que é o personagem principal aí, o Guy Pearce. Ele tá perdido. E a gente fica com aquela sensação de tentar entender o que tá acontecendo. A sensação de amnésia, essa amnésia que ele tem, né? De na verdade, não conseguir reter. A gente fica com isso. Peraí, qual que era a última cena mesmo? Pra mim, o Nolan, de novo, transcende a essência da história pra metalinguagem. Eu tenho a mesma sensação do protagonista. Isso é um ponto forte do filme. A gente fica confuso mesmo até aos poucos e juntando pedaços e entendendo um pouco mais do que aquele cara, né? Porque ele continua acordando confuso todo dia, mas a gente vai retendo uns pedacinhos aí, vai fazendo uma construção. Mas isso é muito legal mesmo, né? A confusão, o andar de trás pra frente, né? A história que começa do fim. É como se fosse a primeira vez sem a trilha sonora do Beach Boys. Sacanagem. Reaproveitamento de conceitos, né? Chama isso. Sem dúvidas. Agora, eu acho a pegada de, apesar dele ser um cara confuso, ele sabendo que é um cara confuso, ele criar pra ele mesmo uma desculpa pra matar a única pessoa que tava ajudando ele é fantástico, sacou? É tipo, ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, tipo assim, não, beleza, amanhã eu vou acordar e vou matar esse cara, sacou? Porque, tipo, ele só me conta mentira. E, tipo, a única pessoa que conta pra ele a verdade, pronto, é esse aí. Engraçado que eu fiquei vendo o filme de novo, né, e fiquei com uma sensação de como a comunicação é uma coisa importante, porque ele tem ali as polaroids, onde ele anota frases curtas sobre aquela pessoa, mas ele não elabora. Então ele anota ali, tipo, não confia nesse cara. Agora, o não confia nesse cara, ele tem que ter muita certeza de que ele
não pode confiar naquele cara para poder anotar aquilo e aquilo virar uma referência para ele o resto da vida, de que ele não pode confiar naquele cara. E a decisão dele de anotar aquilo é justamente quando o cara conta pra ele a verdade e ele não gosta do que ele escuta. É tipo, eu quero continuar sendo um cachorro correndo atrás do meu próprio rabo. Mas se ele tivesse memória, ou se ele tivesse elaborado para ele mesmo, escrito um texto do que ele descobriu sobre o cara, ele podia passar o momento de raiva e reavaliar. Ele fica refém daquela anotação. Ele tinha uma anotação da Carrie Ann Moss que ela era uma mentirosa, que ele não podia confiar nela. Ele rabisca em algum momento e se dispõe a confiar. E como ele tem sempre essas informações pequenas, que apesar de são dele mesmo, ele tem sempre uma comunicação meio fajuta da própria história, porque se ele tivesse, por exemplo, um diário onde ele anota mais elaborado, ele teria muito mais consciência da própria história. É o contrário do cinema. Não é show, don't tell, é tell, don't show, né? E a gente vive hoje, assim, de novo, Nolan apontando essas tendências, né? A gente falou no Interestelar aí dessa negação da ciência e agora a gente vê o Twitter como se fosse uma comunicação profunda, né? Tipo, todo mundo só faz frase de impacto hoje em dia, né? Tipo, profundidade zero, mas a frase é de impacto. Profundidade zero. O Twitter é a parte das tatuagens, da escrita na foto, e o Instagram é a foto em si. Agora sim, se a gente edita esse filme como foi feito, né? Esse filme, quando foi lançado, eles lançaram também uma versão dele editado na ordem correta. O que eu achei uma babaquice de quem fez isso. É a mesma coisa de editar Pulp Fiction cronologicamente, né? Não faz o menor sentido. Coisas inúteis que só pessoas imbecis fazem. O nome disso é preguiça. Inclusive, talvez já puxando aí uma conversa que era da finalização, mas eu fico vendo hoje em dia o Nolan é um cara que tem, né, os noletes aí, um séquito de fãs, mas ele tem um séquito de haters, assim. E eu noto que tem uma coisa geracional nisso. A gente que viu o Nolan crescer, que acompanha ele aí desde o Memento, que foi, né, o primeiro, acho que, filme que deu um destaque maior, que todo mundo comentou, cara, assiste esse filme, ele é diferentão, ele é interessante, nananã. A gente entende a relevância dele pro cinema e eu vejo a geração mais nova achar ele chato, porque tem preguiça de pensar. E eu não tô nem associando isso só à geração, não, porque eu acho que a gente também tinha preguiça das características né, dos filmes dos anos 70, talvez, também. Se você pensar que o filme é de 2000, essa geração nova não era nem nascida, né? Tipo, e o filme foi editado em 2000. E a pegada dessa edição, ela foi pro mesmo mercado que fizeram o Pulp Fiction, que é basicamente pro mercado americano, que é de uma galera que tem preguiça efetivamente de pensar e não se dão bem com esse tipo de filme. O Nolan é um cara que não tem essa bilheteria pequena, né? A gente começou falando isso, mas de maneira geral, os filmes que fazem as pessoas refletirem, pensarem, questionarem, são filmes que não costumam ser, né? E bem, em termos de bilheteria, né? A proposta aqui é a gente discutir o top 3 de cada um desses filmes que a gente falou. Eros, qual que é o teu top 3? Primeiro, Grande Truque, na sequência, A Origem e, tipo, colado em terceiro, brigando pelo segundo, Dark Knight, sacou? Zizi. Bom, primeiro, Grande Truque. Pra mim é um filme que eu me conecto realmente muito mais do que os outros por conta daquilo que eu falei, que tem uma dose aí de emoção que os filmes do Nolan não costumam ter. O segundo, caramba, porque aí agora eu tinha que ser um top 4, sabe? Mas o segundo eu acho que eu coloco o Inception e o terceiro tem uma briga aí entre o Interestelar e o Dark Knight. Acho que a gente tem, se somar vocês dois assim, acho que dá o meu. O meu top 1, ao contrário, não é o The Prestige, é A Origem, Inception. O The Prestige entra em segundo, inclusive foi o último dele que eu assisti. Em terceiro, pra mim, tá Interestelar. É isso, né? Então, se a gente somasse aqui, os que The Prestige e A Origem aparecem, né, na nossa soma aqui como os dois, top 2 dele, vamos dizer assim. E brigando pelo top 3, ficaria aí uma briga entre Batman e o Interestelar. Boa definição. Indiferente do que for, é tipo, é cinema básico, sacou? É cinema de cabeceira. Assista os filmes, que eles são fodas. Todos eles são fodas. Até o Tenet, né, que a gente começou falando primeiro e que a gente considerou aí que é um filme mais que se perde, né? Então ele não tem a mesma graça dos outros. Não diria que é um filme ruim, mas até ele, né, uma grande aula de cinema. Todos os filmes do Nolan vão ter esse lugar de ser uma grande aula de cinema. Agora, se você gostou de Tenet, conta pra gente, explica pra gente.
Vamos falar então... Mano, foi mal, vai lá, Eros. Não, vai lá, vamos falar de Batman. Mas no Vamos falar fim das então contas... Ô, caralho, caralho. decide. Vai falar, não? Vamos lá, hein? Eu vou falar, tá, Eros? Vou falar, tá? Tá bom, Viu? Madu, tá bom.